Olá, pessoas, tudo bem? Tudo jóia, gente? Saudades, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Queridos, então, nossa última parte aí, probleminhas, tá? O que que eu fiz? Tem vários exercícios, gente, tanto da FCC como de outras bancas, que quase, na realidade, os problemas que eu chamo, ou é questões que envolvem só as operações elementares, ou principalmente que caem em equação de primeiro grau. Então, a FCC tem que tomar muito cuidado, porque é muito raro no edital dela vir assim, equação do primeiro grau, sistema. Mas cair na prova cai sempre. Tá? Então, assim, isso não é só na FCC. Outras bancas também têm esse perfil. Então, eu escolhi alguns exercícios que vão te dar esse retorno. Vai ter uma equaçãozinha de primeiro grau, um sisteminha ali, uma sequência numérica. Você vê que, às vezes, eu não teria nem te dar uma matéria para você fazer a questão. Mas, como tudo, eu tenho que acostumar com esse perfil de questão. Bom, para quem viu, né, as aulas de correção de exercício, depois de ver juros compostos, assim, equação você está amando, não é isso? Então, tá bom. Então, vamos começar fazendo umas de sequência, só para você ver, assim, como é que você põe. Pega aí de cara, então, eu estou na lista de probleminhas, o título da lista é essa mesmo, questão número 4. Tá? Todo mundo aí? Tá? Então, nós vamos chamar essa lista, põe até no seu caderno aí, probleminhas matemáticos, tá? Porque para você não confundir para quem faz outros cursos, igual de raciocínio lógico, não acabar confundindo as matérias. Então, esses problemas que eu escolhi são problemas voltados o quê? Para matemática básica, tá? Então, olha essa questão número 4. Adoro essa questão. Ele fala assim, ó, seja triângulo a operação definida U, triângulozinho, igual a 3 menos 5U. Vocês conseguem visualizar que a FCC inventa uma operação? Percebe isso? Gente, isso cai demais em prova da FCC. E não vou te mentir, até mais em provas envolvendo raciocínio lógico. Ele fala assim, ó, qualquer que seja o inteiro U. Ele fala assim, calculando. Ele vem cá e fala assim, ó, calculando menos 2 elevado a triângulo, mais 2 triângulo elevado a triângulo, obtém-se. Então, olha o que ele faz. Ele vem cá e me define uma operação. Depois, ele pede para a gente calcular uma expressão matemática. Tá. Então, o que ele diz? Que essa operação triângulo, né, definida por essa fórmula? É ou não? O U, né, qualquer número inteiro. Então, quando eu ponho assim, ó, menos 2, o U está fazendo papel de quem? De menos 2. Então, aqui, ó, primeiro caso. Então, meu U está sendo igual a menos 2. Qual que é a ideia? Aonde tem menos 2 nessa minha sentença, eu vou substituir por quem? Por menos 2. Então, ficou menos 2 triângulo, que é o que eu quero achar, não é, gente? Como é que eu resolvo essa operação? 3 menos 5U. Quem que é o U? Menos 2. Então, ficou 3 menos 5 com menos 2, mais 10. Quanto que deu? 13. Então, ou seja, o resultado de menos 2 elevado a triângulo, quanto que vale? 13. Depois, eu tenho que calcular lá o 2, não tem? Então, se o U vale 2, então eu tenho 2 elevado a quem? A triângulo. Mas como é que eu resolvo isso? É 3 menos 5U. Então, no lugar do U, quem que eu vou chuchar? O 2. Então, ficou 3 menos 10. Quanto que deu? Menos 7. Todo mundo acompanhando? Bom, aí aqui, gente, vai ficar assim, ó. Essa primeira, menos 2 é triângulo. Quanto que deu? 13. Mais, o cara dentro do parênteses, 2 é triângulo. Quanto que deu? Menos 7. Só que eu tenho mais um triângulo aqui, não tenho? Então, o que eu tenho que calcular também? Menos 7 elevado a triângulozinho. Menos 7 é triângulo, então nosso U não vale menos 7. Então, ficou 3 menos 5 vezes menos 7. 3 menos 5 com menos 7, quanto que dá? Mais 35. Logo, dá quanto? 38. Então, ficou 13 menos 7 é triângulo, quanto que deu? 38.
40, 51. Pronto. Sim? Difícil. Não, né? Mas se às vezes o aluno nunca fez uma questão dessa, às vezes ele não saberia mais ou menos de por onde começar. No caso, ele fala assim, obtém-se o número compreendido entre letra D, 50 e 70. O 38 daqui, ó. Porque eu não tenho que calcular agora o menos 7 elevado a triângulo. O menos 7, então 1 não vale menos 7? Pela leizinha, né? 3 vezes menos 5 vezes U. Então, vezes menos 7. Menos 5 vezes menos 7, mais 35. 3 com 35, 38. Sim? Aí eu tinha o 13 que tinha vindo daqui, mas esse cara, 38. Sim? Posso pegar a primeira? Bom, pegue para mim, questão 5. A questão 5, ele fala assim, ó. Os termos da sequência, então 12, 15, 9, 18, 21. Quinze, 30, 33, 27, 54, 57, tananã. São sucessivamente obtidos através de uma lei de formação. Se x e y, respectivamente, o 13º e o 14º termos dessa sequência, primeira coisa, toda vez que ele falar a posição, 13º, né, falar essa posição, você vai já vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por quê? Olha aqui, ele não está falando 13º e 14º. Ao menino tarado, ele vai lá e pega o 12º, né? Então, primeira coisa, se ele falou a posição, você vem cá e numera. Então, precisa achar o 12º, 13º e 14º. Na realidade, eu quero quem? O 13º e o 14º dessa sequência. Sim? Então, ele fala que x e y, respectivamente, o 13º e o 14º. Beleza? Gente, a FCC é uma das bancas que mais explora essa parte de sequência. Aqui, não necessariamente tem a ver com exercícios de PA nem PG. Esses exercícios que caem são sequências aleatórias. Quase sempre fica envolvendo as 4 operações elementares. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu, Cássia, sempre começo com as duas mais fáceis. Somar e subtrair. Não deu certo? Eu penso em multiplicação ou divisão. Ah, não deu certo? Aí eu penso em acoplar as operações. Tá? E aí você vai testando. E aí? O que vocês estão imaginando aí? Nada? Um minutinho para vocês tentarem aí visualizar. E aí, Heloísa? Gente, Oi? O que você fez? Tem que achar como assim? Tem, tem.
Reduziu 6 e depois dobrou. Isso mesmo. Olha aqui. Gente, eu, Cássia, sempre começo do mesmo jeito. Igual vem cá assim, ó. De 12 para 15, o que a gente fez? Ah, subtraiu 3. Você vai vendo o que está acontecendo. De 15 para 9, o que você fez? Somou. Ó, somou. Subtraiu quanto? 6. 6 mesmo? É. Ó, perdão. Eu somei 3 no primeiro, subtraí 6 no segundo. De 9 para 18, gente, você está pensando em quem? No dobro, né? Multiplicou por 2. Tá, agora o que você tem que ver é se esse padrão permanece até quem? O final. Então, vamos ver? De 18 para 21, somou 3. De 21 para 15, tirou 6. E você falou, ó, tô gostando. De 15 para 30, o que você fez? Dobrou. Você falou, ó, gostei. Não foi? Aqui, 30 para 33, somou 3. 33 para 27, tirou 6. 27 para 54, multiplicou por 2. Sim? Então, o que eu estou querendo, olha, somei 3, certinho. Agora, o que eu tenho que fazer? Subtrair 6. Então, aqui, ó, 57 menos 6, 51. O que eu faço agora? Dobra, não é? O dobro de 51, quanto que é? 102. O que eu faço agora? Subtraio 3, né? Ó, subtrai, vocês veem? Mais 3. 102 com mais 3, 105. Sim? Nesse caso, gente, como ele fala o 13º e o 14º, eu estou falando do 102 e do 105. Como eu falei, às vezes o aluno mais desavisado, às vezes ele não percebe e pega quem na roda? O 51, né? Aí eu tenho que conferir. Aí ele fala assim, ó, então, se x e y, respectivamente, o 13º e o 14º dessa sequência, então, letra A, x vezes y é igual a 1530. A gente já teria que conferir, né? Mas aí você falou assim, ai, que preguiça de fazer a conta, né? Aí você vai lá para a letra B de bola. Y é igual a x mais 3? É, né? Quem que é o y? 105. Quem que é o x? 102 mais 3. Então, beleza, já é a letra B. Teoricamente, a gente já teria que vir cá e substituir em todos eles, né? Claro que você vai tentar sempre ver uma que é mais fácil, né? Mas, assim, é direta. Sim? Pode ir? Peguei questão número 6. Questão 6, ele fala assim, ó, a sequência de números inteiros cujos termos são obtidos utilizando a lei de formação. Ele te dá uma lei. F1 igual a F2, que é igual a 1. Fn igual a f de n menos 1, mais f de n menos 2. Para todo inteiro, n maior ou igual a 3. É chamada de sequência Fibonacci. Famoso matemático italiano do século XIII. Sendo assim, a soma do quinto, sétimo e décimos termos dessa sequência é... Gente, nosso primeiro que a gente combinou, falou em termo, décimo, quinto, a gente já põe os numerozinhos, não é? Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º termos que ele pede. Olha o que ele está te falando. O primeiro termo, ele já te disse que vale quanto?
1, né? O primeiro termo ele já falou que vale 1. E o segundo termo também vale quanto? 1. Foi isso que ele falou aqui, ó, F1 e F2 são iguais a 1. A partir do terceiro, eu não estou usando essa fórmula matemática? Então, olha o que é. Quem seria o nosso F3? É o F, né, N menos 1. Então, ficaria assim, ó, 3 menos 1, mais 3 menos 2. Então, aqui ficou F de 2 mais F de 1. Mas quanto que é o F de 2? Vocês entendem que o F de 2 é o termo da segunda posição? E F de 1 é o termo da primeira. Então, da primeira, 1 e da segunda, 1. Então, F3, quanto que ele ficou? 2. Olha aqui. O nosso N, ele representa a posição do meu número. Ok? A posição 1 e 2, o de vermelho é a nossa sequência, tá, gente? A posição 1 e 2, ele já falou que era número 1. E do terceiro em diante, ele me deu uma lei de formação. Então, para eu calcular o F de 3, eu vim cá, onde tem N, eu substituí por quem? Por 3. Aí eu teria que continuar. Para eu calcular o F de 4, aonde tem N, eu vou colocar 4. Só vamos fazer mais direito, assim, mais rápido. Né? 4 menos 1. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Então, ficou o F de 3 mais F de 2. Mas quem que é o F de 3? 2. Quem que é o F2? 1. Então, quanto que deu? 3. Já caiu a ficha ou não? Não caiu? Vamos fazer mais um. O que é o F de 5? Aqui, 5 menos 1, então ficou F de 4. 5 menos 2, F de 3. Vocês não estão percebendo que é sempre a soma dos dois anteriores, não? A partir do terceiro? Olha aqui. O terceiro ficou 2 mais 1. O 4 ficou 3 mais 2. O 5 ficou 4 mais 3. Então, é sempre a soma dos dois anteriores. F de 4, 3. F de 3, 2. Gente, se eu quisesse continuar desse jeito, vai dar certo? Vai, só que você está gastando. Fazendo de forma mais direta, ó. Como é que eu acho 6? Não são os dois anteriores? 3 mais 5, 8. Perceberam? Então, 6. 3 mais 5, 8. O 7 é os dois anteriores. 5 mais 8, 13. O 7, perdão, o 8. 8 mais 13, 21. O nono, 21 mais 13, 34. O 40, 21 mais 34, 55. Sim? Então, cada termo a partir do terceiro corresponde à soma dos dois anteriores. Sim? Bom, mas o que ele está pedindo aqui, ó? Sendo assim, a soma do quinto, do sétimo e décimos termos dessa sequência. Então, ficou 5 mais 13 mais 55. 55 mais 5, 60. 60 com 13, 73. Eu somei alguma coisa errada. 60, 73. Quinto, sétimo e décimo termos. Onde que eu somei errado? Vamos lá. 3, 1 e 2. 5, 2 e 3. O 8, 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. Aqui, 8 mais 13, 21. Vai conferindo. 21. 21 mais 13, 34. 5, 5.
Quem está achando algum erro aí? 673. Porque, né, f de 2 e f de 1 não são ambos 1? Foi que ele te deu. Que f de 1 e f de 2 são ambos o quê? 1. Depois da 10ª aula, a gente não enxerga, não. F de 3, 2 mais 1, 3. F de 4, 3... Ah, não, F de 5, perdão. F de 5, 3 mais 2, 5. Não tô achando, não, gente. Não só o gabarito, né? Letra A. Então deve ter marcado errado. Vou fazer igual aquela outra, né? No finalzinho a gente vê a continha errada. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. É isso mesmo. Bom, sendo assim, a soma do quinto, sétimo e 10º termos da sequência, 73. Sim? Beleza. Tá, é letra A, 73. Não vou nem, o do online tá certinho, tá, gente? É que o nosso tá rachurado diferente aí. Beleza, vamos para a 7, pode ser a 7 mesmo. Maior ou igual a 3. A gente pegou porque o N1 e o 2 valem 1. Então, essa lei vale para N maior que 3. Lembra que o pretinho é o nosso N. E isso aqui é a nossa sequência. A gente fez exatamente para o 3 em diante. Entendeu? Ele fala porque o 1 e o 2, eles são primeira e segunda posição 1. Então, do 3 em diante, é a soma dos dois anteriores. Ok? Certíssimo, gente. Vamos lá para o 7. Ai, outra apagou, sumiu. Questão 7, ele fala assim, ó, certo dia, Veridiana saiu às compras com uma certa quantia de dinheiro. E foi apenas a 3 lojas. Em cada loja, ela gastou a 4ª parte da quantia que possuía na carteira. E, em seguida, usou R$ 5 para pagar o estacionamento, onde deixou seu carro. Se após todas essas atividades ainda lhe restam R$ 49,00, a quantia que Veridiana tinha inicialmente na carteira estava compreendida entre... Tá, aí vamos montar. Então, Veridiana visitou 3 lojas. Então, vou colocar assim, ó, primeira loja, segunda loja, terceira, ainda teve o estacionamento e quantia restante. Então, no restante, ela já falou que tem quanto? Ficou na carteira dela R$ 49,00, não é isso? O estacionamento, ela pagou quanto? R$ 5,00. Beleza. Vamos ver, ó, nós temos 2 caminhos para fazer um tipo de questão como esse. Eu posso fazer meio de baixo para cima, tipo assim, fazendo um caminho, né, inverso. Então, pensar assim, sobrou na minha mão 49. Se eu já paguei 5, então, na realidade, eu tinha 54. Quando eu saí da terceira loja, eu não deixei 1/4 do que eu tinha lá. Então, isso tinha que corresponder a 3/4. Só que eu acho que esse caminho aqui, ó, às vezes é mais fácil o aluno se embananar.
Então, pensa assim, ó, eu posso falar se eu tinha uma quantia inicial de quanto? X. Não é isso? Na primeira loja, gente, quanto que ela gastou? Gastou 1/4 de quem? De X, não foi? Ela falou, não foi isso que ele falou? Tananã, tananã. Em cada loja, ela gastou a 4ª parte da quantia que possuía na carteira. Então, inicial, ela tinha o dinheiro todo. Primeira loja, ela deixou quanto lá? 1/4 do total, que era o que ela tinha na carteira. Tá, quanto que sobrou? Se eu peguei meu inteiro lá, dividi em 4 partes, já gastei uma, sobraram 3 num total de 4. Então, sobrou 3/4 de X. Então, quando ela foi para a segunda loja, tinha na carteira dela quanto? 3/4 de X. Na segunda loja, quanto que ela gastou? 1/4 do que tinha. Então, é 1/4 de quanto? De 3/4 de X. Tá claro isso? Porque é 1/4 do que ela possuía na carteira. Olha lá, não é isso? Bom, então aqui, ó, ela já deixou 3/16. Quanto que sobrou na carteira? 2/4? Ó, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu tenho, esse sobrou, eu só abati a primeira, não foi? Aqui eu não estou dando que ela gastou. Né? Então, eu posso fazer duas coisas. Para eu achar o que sobrou, eu tinha na minha mão 3/4 de X. Eu utilizei quanto? 3x sobre 16. Então, para eu saber o que sobrou na segunda fase, eu tenho que pegar o que já tinha na minha mão e subtrair o que eu gastei. Tá claro? Aqui, como mínimo é 16. 16 por 4, 4 com 3, 12x menos 3x, 9x sobre 16. Então, ao final da segunda loja, tinha na bolsa dela quanto? 9/16 de x. Então, não está entendendo a linha de raciocínio? Não. Volta o tape. Olha aqui, eu tinha lá a quantia de x reais, certo? Na primeira loja, quanto que ela deixou? 1/4 do que eu tinha na minha mão, ou seja, 1/4 de x. É porque esse sobrou aqui, gente, é como se eu fizesse x menos 1/4. Mas como é o x, é o principalzão, dá para fazer direto. Eu dividi em 4 partes, usei uma, sobraram 3 em 4. Ponto. Só que na segunda loja, ela usou 1/4 do que tinha na bolsa, do que sobrou. Então, 1/4 de 3/4 de x. Então, ela já gastou na segunda loja quanto? 3x sobre 16. Então, pensa, tinha na minha bolsa quanto? 3/4 de x. Eu gastei quanto? 3x sobre 16. Então, para eu achar o que sobrou, é o que eu tinha menos o que eu gastei. Sim? Beleza. Na loja 3, na terceira loja, ela fala assim, gastou 1/4 do que tinha na bolsa. Então, é 1/4 de quanto, gente? 9x sobre 16. Então, ficou 9x sobre 64. Como é que eu calculo o que sobrou? Olha aqui, o que tinha na minha bolsa nesse momento? 9x sobre 16. Então, tinha na minha bolsa 9x sobre 16 e eu gastei 9x sobre 64. Sim? Tirou o mínimo, que é o próprio 64. 64 por 16, 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36x menos 9x. 27.
Então, 27,64x. Sim? Então, foi o que sobrou na mão dele, não foi? Aí, olha só. O que ele falou? Que ainda pagou um estacionamento de quanto? R$ 5, não foi? E sobrou na mão dele quanto? 49. Então, pensa comigo. Oi. Menos 5, né? Porque olha aqui, na minha carteira não tinha 27 sobre 64 de X. Aí eu ainda fui lá e gastei quanto? R$ 5. Então, se eu pegar o 27 menos 64x, tirar o que eu paguei no estacionamento, quanto que eu tenho que ficar com o que sobrou na minha mão, que é 49. Sim? Esse menos 5 passa para o outro lado como, gente? Mais 5. 49 mais 5, 54. Esse 64 está dividindo, passa multiplicando. O 27 está multiplicando, passa dividindo. Posso cortar lá o 27 e 54? Aqui dá 1, 54 por 27, 2. 2 vezes 64, 2 vezes 4, 8. R$ 128. Poxa, R$ 128 dá para gastar tudo na mesma loja, né, gente? Cá para nós, né? Essa manhã tá muito muquirana. As lojas tudo de 99. Se bem que essas lojas é um sucesso, né, gente? Cá para nós. Sim? Então, ele fala assim, ó. A quantia que Verdiana tinha inicialmente na carteira estava compreendida entre, letra D, de Deus nos ajude, 110 e 140 reais. Sim? Gente, a questão 3 é muito parecida com essa daí, tá? A questão 3 é bem parecida com a questão número 7. Então, eu vou deixar de brinde para vocês. Vamos fazer a 1, que é a única que é mais diferente aí. Eu deixo de brinde a 2 e a 3 para vocês, para não falar que vocês não tiveram nada sozinhos, tá? Gente, olha aqui. Esse exercício, a gente pode colocar ele como assim, uma equação, um conteúdo de equação. Envolve o quê? Fração. Então, a FCC, ela cobra muito esse tipo de exercício, mesmo que na prova não esteja escrito assim, equação, não esteja escrito equação de primeiro grau, fração. Tá? Ele entende que isso aí é um probleminha matemático. Quando ela chama lá raciocínio matemático, não tem uns breguetes assim? Então, para a FCC, ela cobra isso aí sem problema nenhum. Então, o último aí para a gente resolver, o primeiro. Olha esse da Funesp, TJ de São Paulo. A concessionária de certa rodoviária dispõe de um determinado número de cones para sinalizar um trecho em obras de X quilômetros. Constatou-se que se colocarem 20 cones a cada quilômetro, faltarão 40 cones. Entretanto, se forem colocados 16 cones a cada quilômetro, sobrarão 20 cones. Desse modo, é correto afirmar que a extensão do trecho que deverá ser sinalizado é igual em quilômetros. Tá. Então, vamos lá. Eu vou chamar... Ele já falou que tem X o quê? Quilômetros. E ele fala assim, ó, um determinado número de cones. Então, vou pensar assim, Y cones. Não sei quantos cones eu tenho, tá? Então, estou chamando o total de quilômetros de X e o total de cones de Y. Então, volta lá. Ele fala assim, ó, constatou se forem colocados 20 cones a cada quilômetro,
faltarão 40 cones. Então, pensa comigo. Suponhamos que eu tivesse 5 quilômetros. Ok? Se eu tivesse 5 quilômetros e ele fala 20 cones, como é que seria o total de cones? 50 vezes 5, mais os que sobram, que é quanto? 40, não é? Então, olha aqui, ó, são 50 cones por quilômetro. Só brinca. Se eu tivesse 5 quilômetros, não seria 50 vezes 5, eu teria o total de cones usados, mais os 40 que sobra, correto? Mas eu não tenho esse número de quilômetros. Isso aqui para mim é quem? X. Então, na primeira situação, qual que é o total de cones? É 50 vezes X, 50 por quilômetro, mas ainda faltam quantos? 40. Então, para dar o total de cones, eu ainda tenho que somar quanto? 40. É 20, né, gente? Perdão. Eu disse, os 50, não sei. Ele falou 20. Desculpa. Então, ele fala assim, ó. Se forem colocados 20 cones a cada quilômetro, faltarão 40. Então, é 20 vezes o número de quilômetros, eu teria o total de cones colocados, mais o que falta. Deu para entender a dinâmica? Entretanto, ele fala assim, ó. Entretanto, se forem colocar 16 cones a cada quilômetro, sobrarão 20. Ah, então vou usar o mesmo raciocínio. Qual que é o total de cones? 16x, então é 16 cones a cada quilômetro. Quando eu não sei o número de quilômetros, são 16 vezes x, mais o total de cones que sobra. Então, se eu pegar o que eu coloquei lá nos quilômetros, mais o que sobrou, isso não tem que dar o total de cones? Sim? Bom, gente, isso aqui é um sisteminha. Só que neste caso, ó, y não é igual a y. Então, 20x mais 40 tem que ser igual a 16x mais 20. Daqui, 20x menos 16 é igual a 40 menos 20. Depende do jeito que você está montando. Eu não estou pensando no total de cones. O que é o total de cones? Minha aluna falou assim, Cássio, mas aqui não tinha que subtrair, não? Depende do jeito que você está montando. Se eu estou pensando no y como total de cones, você concorda comigo? Para eu saber o total, eu vou pegar aqueles que eu usei, mais os que eu não usei? Não é isso? O total de cones é os cones usados, mais os que não foram usados. Os cones usados é esse 20x, que é 20 cones por quilômetro. Como eu não sei quantos quilômetros, então Vx. Mais os cones que eu não usei. Então, se eu pegar usados e não usados, eu tenho o total de cones. Deu para entender? E aqui embaixo a mesma coisa. Sim? Aqui 20 com 16, 4x igual a 20. Quem quer x? 5. Cuidado com a pergunta. Então, ele fala assim, desse modo, é correto afirmar que a extensão do trecho que deverá ser sinalizada é igual em quilômetros a 5. Eita, 15. Vamos ver, vamos ver. A concessionária certa o número de cones para sinalizar um certo trecho de x quilômetros. Contatou-se que se forem colocados 20 cones, a cada faltarão 40, correto? Entretanto, se forem colocados 16, a cada quilômetro sobrarão 20. Desse modo, a extensão do trecho que deverá ser sinalizado em quilômetros é 20 Pera. Ali eu já fiz uma... não, peraí. Deixa eu pensar de novo. Aqui já tem um erro, né, gente? Porque 40 vem para cá menos 40, né? Daria menos 60. Ô, gente, ele está pensando no menos 40 no menos 20, mas eu não concordo.
Não do jeito que eu montei, né? Olha aqui. Para que dar certo, se você colocar os dois... Não, também não dá certo, não. Ah, tá. Entendi. Ups. Já viram duas palavrinhas mágicas aí? Não? Volta o tape. Isso chama-se não ler direito, né? Ligou o automático, tomou na tarraqueta. Olha só, gente. Só olha o português aí, ó. Na primeira, agora eu entendi o negócio que você falou do menos. Constatou-se que se fossem colocados 20 cones a cada quilômetro, faltarão. Grife isso para mim. Faltam 40 cones. Ou seja, eu não tenho cones suficientes para atender a demanda, correto? Sim? Aí, quando ele continua, ele fala assim, que retardado, olha, se fossem colocar 16 cones a cada quilômetro, sobrarão. Grifa isso aí para mim. Entendeu? Então, eu que vacilei aqui. Português falhou. Então, olha aqui, volta o tape. É quase isso que eu falei. Só que na primeira fase, ele falou assim, ó, se fosse colocado 20, ele fala assim, ó, falta 40, e não sobra 40. Se falta 40, é que realmente é quem? É menos. Na segunda, já fica mais, porque ele fala assim, sobrarão 20. Então, olha aqui, na primeira, ele fala assim, ó, se fosse colocado 20 cones por quilômetro, falta 40 para completar. Ou seja, eu não tenho cone suficiente para satisfazer o que ele pede. Então, meu número de cones seria o 20 vezes x, que é o 20 por quilômetro, menos os 40 que faltam para completar o serviço. Já no segundo, ele fala assim, ó, se colocasse 16x, sobra 20, que é o que eu tinha dito. Eu peguei o que eu usei, mais o que eu não usei. Isso tem que dar o total de cones. Ô, gente, não foi intencional, não vou mentir. Mas olha como é que, assim, você lê rápido, você está levado ao erro, né? Porque a última palavra, como é sobrarão 20, não vou mentir, liga automático. Né? Tomar um pouquinho de cuidado. E aí o raciocínio é o mesmo. Então, 20x menos 40 é igual a 16x mais 20. Vai dar certinho. 20x menos 16, 20 mais 40. Aqui, 4x é igual a 60, logo x é igual a 15. Como x representa a quantidade de quilômetros, então x vale 15. Sim? E aí, gente, fica uma prova para vocês. Todo exercício você vai ler, mesmo quando é uma das fundas da vida, tem que ter atenção, principalmente com os termozinhos. Que às vezes nessa questão aqui, ó, vamos supor, eu, Cássio, não teria errado, porque ele não colocou o 5, mas se tivesse o 5 aí, eu teria errado achando que eu estou abafando. Com certeza, não era uma questão, por exemplo, que eu iria conferir numa prova. Concorda? Então, toma um pouquinho de cuidado. Gente, fica de brinde aí para você não falar que não teve nenhuma que você fez sozinha, A2 e A3. Lembrando que a A3, gente, pode colocar um asterisco, ela não é uma questão fácil, mas ela é muito parecida com a questão que a gente fez com a 7. Lá de um quarto, você vai ver que é quase a mesma coisa de um quarto. Só que aqui ele vai um quarto, depois um terço, depois o quê? Um meio. Exatamente o mesmo estilo. Ele fez uma coisa, depois o que sobrou ele fez outra. Tá? Uma questão bem interessante. E a 2 é bem fracinha de fraçãozinho. Então, olha só, gente, o que eu quis mostrar com vocês com esses probleminhas matemáticos? É perceber que tem várias questões que, no fundo, igual eu falei, ficam as operações elementares, mas que não quer dizer que ela seja fácil. Então, às vezes eu cobro só uma potência, eu cobro aí uma questão de sequência numérica. E aí o problema é que, às vezes, o aluno, na hora H, ele acaba não tendo o melhor trejeitos aí. Ou cai nesses detalhes, um é sobrar, o outro é o quê? Faltaram, que são, em geral, coisas bobas, mas que pega a gente. Ok? Então, beleza. Gente, ficamos por aqui.
Até mais, sucesso, fazem muito exercício. A gente lembra que matemática, eu sempre falo, é paciência e persistência, não é fácil, né? Fácil não é para ninguém. É muito raro eu ter aluno que vira e fala assim, nossa, né, eu faço tudo. É mais raro o contrário. Não, eu tenho dificuldade, nossa, hoje é dia de matemática. Não, assim, eu até gosto de você, mas sou matéria, não é isso? Mas querendo ou não, não tem como fugir. Quem fez o curso, quem fez, ó, meu curso de matemática total, raciocínio lógico, matemática para tribunais. Gente, para onde você corre, não tem jeito. Você vai ver que raciocínio lógico e matemática, vira e mexe, você esbarra. Então é melhor você parar e já regaçar de uma vez do que você ficar na meia boca e deixando de fazer bons concursos por causa disso. Ok? Então, Deus abençoe e até mais.